Oi, tudo bem? Como é que está essa noite? Passou bem o domingo? Espero que você tenha aproveitado o domingo, tenha descansado, tenha ficado com sua família, tenha feito coisas diferentes ou mesmo dormiu o dia inteiro, que a gente precisa recuperar as energias, não é verdade? Que bom que você está aqui. Hoje eu tenho 4 perguntas dos inscritos, perguntas muito boas, que eu vou responder depois da vinheta. Então vamos lá, olha só, temperatura aqui na Flórida já está subindo. Já trocamos o aquecedor pelo ar-condicionado, inclusive uma das perguntas é essa daqui. E vou contar para vocês, sabe a minha bebê Anabel? A minha cachorrinha de 16 anos e meio, ela tem artrite, artrose, não sei se é um ou se é o outro, se é os dois. Ela tem displasia nas pernas traseiras, ela tem o osso do cotovelo traseiro da perna deslocado e ela é uma guerreira. Ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela cai. Mesmo andando, às vezes ela pisa meio errado, ela cai, ela levanta, ela cai, ela levanta, ela sobe na cama, ela desce da cama, ela sobe na cama, ela desce na cama. E sempre contente, sempre contente. E quando ela tava ruinzinha outro dia, choveu e eu vi que ela ficou ruinzinha, andando bem assim e tal. Daí eu aumento um pouco o remédio de dor dela, daí ela fica melhor. Daí fez sol, ela fica boa, né? Come a comida natural dela. Uma coisa, né, que as pessoas falam, você só dá comida natural agora tal. A gente teve que voltar a dar um pouco de ração. O que aconteceu? Tanto uma veterinária nutricionista do Brasil como o veterinário aqui dos Estados Unidos falou o seguinte: seus cachorros, os 3, não podem mais comer proteína animal, de jeito nenhum. Eles têm a... como que é o nome daquela doença? Não, é uma doença que o cachorro passa, pancreatite, né? Se eles comerem um pouquinho de frango, um pouquinho de carne, eles passam mal. Passam mal. E se comer numa quantidade assim, se tiver um churrasco e alguém der, assim, pode até ser um caso de morrer mesmo, mas a última vez que ela ficou com pancreatite, o pâncreas inflamado, alguma coisa assim, ela ficou 4 dias sem comer, só com enjoo, só deitada, só... E assim foi um Deus nos acuda para acudir, para arrumar. E então aí o médico falou, ela não pode, eles não podem mais dar carne animal para eles. Porém, eles precisam de algum tipo de proteína e só a proteína vegetal não vai dar conta. O problema não é a proteína animal, eu acho que é a gordura da carne, a gordura animal. Então, eles comem um pouquinho de ração misturada nos legumes e no arroz, que vai suprir essa proteína que eles precisam sem ter a gordura animal junto. E assim eles estão se sentindo super bem e gostam. E ela sente calor, né? Se ela tá um pouquinho mais peluda, eu tenho que tosar, porque ela não consegue dormir. Aí ela deita na cama, ela sente calor, ela desce, deita no chão. Dá 10 minutos, ela levanta, deita na cama. Dá 10 minutos e ela fica nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, até eu diminuir o ar-condicionado, fazer o ar-condicionado ficar um pouco mais gelado. Então eu fico lá, encolhido, debaixo da coberta, com a minha orelha gelada e ela assim, no maior conforto, dormindo até roncando. Mas ela estando bem, eu me viro. Então assim, agora eu tenho que deixar o ar-condicionado bem baixo, para ficar bem geladinho, para ela deitar e conseguir dormir, porque se ela tiver com calor, ela não para. E ontem o Alex falou para mim que 2 horas da manhã ela foi lá acordar ele, porque olha o seguinte, ela não acorda o pai dela, ela não me acorda, ela não me chama, ela quer me deixar dormindo. Mas se ela tiver agora eles têm a portinha que eles vão ali no quintal fazer xixi no meio da noite, porque agora ficou um negócio de fazer xixi no meio da noite, xixi no meio da noite, xixi no meio da noite. Então tem umas portinhas que eles saem ali no pedacinho da grama, eles fazem xixi e voltam. Então eu olho na câmera, é 2 da manhã, é 4 da manhã, é 5 da manhã. Ela e o Dexter. E o Alex falou que ontem ela foi na cama dele às 2:30 da manhã
E ele falou, não, eu tô dormindo. E ela não parava, ela não parava. Ela tentava subir na cama e ela ficava e ela botava a boca assim, que ela queria que desse alguma coisa para ela comer. Ela tava com fome. Ela queria comer alguma coisa. Ele levantou, deu umas frutas para ela, ela voltou para a cama e dormiu. Então é assim, cachorro de idade virou um bebê, né? Virou uma criança. As pessoas de idade também, né? Depois tem que ser cuidado pelos mais novos. Então vamos lá responder essas perguntas. A primeira pergunta é da Gesiene. Oi, Renato, tudo bem? Moro em Fortaleza, gostaria de saber por que os americanos gostam tanto de usar papel de parede. Gesiene, deixa eu te contar uma coisa. O americano não gosta de papel de paredes. Se você vê os arquitetos americanos e os designers americanos, se você olhar o canal da Shia McGee, da Jean Stauffer, de outros aí tal, não tem papel, quase não tem papel de parede, quase não tem nada de papel de paredes. É tudo madeira, é tudo acabamentos, é tudo... Quem gosta de papel de parede são os brasileiros. Toda vez que eu vou na loja de papel de paredes aqui, tá cheio de brasileiro lá. Tá cheio de brasileiros lá. Não tem quase americanos. Não tem um americano. Eu mostrei um quarto para um americano. A mulher dele falou assim: ah, não, papel de parede não. Quase todos, viu? Quase todos. Então eu acho que eles não gostam. No Brasil, embora exista essa onda dessa arquitetura moderna, dessas casas super moderníssimas e tal, você não vê papel de paredes dentro. Mas quando você assiste uma novela, faz anos e anos e anos e anos que eu não assisto novela, mas eu assisti uma novela que a Fernanda Montenegro, ela fazia o papel de uma lésbica que era casada com uma outra mulher e a casa dela era toda clássica, toda cheia de papéis de parede. E em 2014, quando eu decorei uma casa de um cliente em Celebration, ele falou assim, a gente gosta de papéis de parede, pode colocar, eu quero bem bonito com papel de parede e tal. E foi a primeira vez que eu usei papel de parede na minha vida inteira, né? Foi a primeira vez. Quando eu estava fazendo a faculdade de design aqui, eu fui contratado por muitos americanos para tirar papel de paredes. E no começo eu tirava com espátula e com a minha unha. Depois eu aprendi que você pode umedecer com vapor e tirar a folha inteira. E por aí foi. Mas quanto mais brasileiros eu tinha, mais as pessoas queriam papéis de parede. Daí eu comecei a gostar. E hoje eu acho que ele traz um acabamento. Então quando você vê aqui as imagens do escritório, eu escolhi algumas paredes para colocar papéis de parede. Por exemplo, aqui atrás de mim tem esse papel de parede verde. Então eu acho que dá um acabamento, uma elegância e uma sofisticação acima de uma parede pintada, tá bom? Eu acho. E assim, são os brasileiros, tá bom? Gesiene, os americanos, eles não gostam não, tá certo? Tanto que você vê que aqui em Orlando tem... Grande Orlando Inter tem 2 lojas. E acabou. Né? E você fica refém dessas lojas. Eu já conheço a loja de frente, para trás, de cima para baixo, do avesso, sei onde estão todos os papéis. E essas casas que nós vamos entregar essa semana, todas têm papéis de parede. Eu amo. E já que você é de Fortaleza, vou mandar um beijo e um abraço para todo mundo de Fortaleza. Muito obrigado por assistir o canal. E a próxima vez que eu for pro Brasil, eu quero conhecer Fortaleza, que eu não conheço. Tá certo? Pergunta número 2. Clique. Renato, qual o motivo dos armários da cozinha não irem até o teto? Teria mais espaço para guardar as inutilidades domésticas? Não acumula poeira do jeito que está? Carlos Eduardo. Olha, Carlos Eduardo, eu concordo com você. Porém, às vezes não dá, tá? Nós tem um cliente, Fabiano, que está fazendo uma casa em Indermir, que nós temos um pé direito de 14 pés. 14 pés? Faz aí para mim a conta, Demi. 14 pés vezes 33 centímetros. 14 vezes 33.
E, Denis, essa calculadora aí tá 462 centímetros. 4,60 m. Já pensou você fazer uma cozinha com um gabinete indo até 4,60 m? Primeiro que vai ficar ridículo, né? Primeiro que vai ficar ridículo. Segundo que é totalmente inacessível. Você vai precisar, em vez de você precisar de uma escadinha pequenininha, você vai precisar de uma escada gigantesca. E é perigoso tirar e colocar coisas de gabinete subindo uma escada dessa altura. Então, assim, primeiro tem a questão da segurança. Segundo, tem a questão da funcionalidade, né? E depois tem a questão da estética. Então, mesmo esteticamente, funcionalidade e segurança é inviável, tá? Esses são os princípios do design. Quando nós temos um pé direito de 10 pés, que já é alto, por exemplo, se você olhar aqui o escritório, o pé direito é 8, ou seja, 2,40 metros, que é um pé direito de um apartamento. Beleza, vai até o teto. 9 pés, vai até o teto. 10 pés, pode ir até o teto, mas já começou a ficar perigoso de manusear. Já fica inevitável. Talvez você só coloque luz e coloque enfeite lá dentro, vasos. Para cima de 10 pés já, entendeu? Já é uma coisa. Aí você tem que se contentar que vai ter aquele buraco. Vai juntar pó? Vai, claro que vai. Mas não vai juntar igual junta no Brasil. Porque aqui as casas ficam fechadas e o ar-condicionado tem um filtro. Então as casas não empoeiram como no Brasil. Eu lembro que minha mãe fazia a gente fazer faxina na casa. No dia seguinte estava tudo cheio de poeira. Porque as pessoas no Brasil acordou, abriu a janela. E o pó da rua, os carros no Brasil são super empoeirados. Aqui não são. Não tem esse pó que tem lá embaixo, entendeu? E por ser fechado, é muito melhor, já falei isso 1 milhão de vezes e vou repetir. É muito melhor a casa ficar fechada e o ar ficar funcionando com o filtro, que não entram todas as impurezas de fora, principalmente agora na primavera. Eu fui na semana passada na casa de um cliente lá em Indermira, porta aberta, tudo aberto. Vai juntar um pó, vai entrar o pólen dentro da casa, vai atacar a alergia das pessoas, então deixa fechado. Ah, eu não gosto do ar-condicionado funcionando toda hora. Põe ele um pouco mais para cima, deixa, em vez de deixar 22, deixa 25, deixa 26. Ele vai circular o ar e tal. Ai, mas eu tenho angústia, eu tenho que abrir a janela. Ah, então aí é um problema, entendeu? É um problema comportamental. A lógica, a matemática e a ciência diz assim, mas se você se sente bem, você tem que abrir a janela para ver o vento, então aí compra um bom aspirador, tá certo? Pergunta número 3. Quem fez foi a Ana Machado e a Camila Monteiro. Vamos lá, vamos ver o que você perguntou. Uma pergunta grande aqui. Respira, toma um cafezinho na xícara da Tânia Bulhões. Renato, por que vocês não utilizam painéis solares nas casas mostradas nos seus vídeos? Tanto nas construções novas quanto nas mais antigas. Aqui no Brasil, o uso tem crescido bastante por causa do alto custo da energia. E também ficamos curiosos porque as casas aí parecem usar bastante aquecedores e ar-condicionado. Existe algum motivo específico para não adotarem essa solução? Olha, Ana e Camila, você já respondeu a pergunta. Você disse assim: aqui no Brasil o uso tem crescido bastante por causa do alto custo da energia. Aqui nos Estados Unidos a energia não é tão cara assim. Eu lembro que há muitos anos atrás eu peguei o preço do quilowatt de São Paulo e comparei com o preço do quilowatt de Orlando. Se eu não estou me enganado, depois pode corrigir aí nos comentários que eu não fico ofendido não, tá? Na época me parece que era R$1,20 o quilowatt em São Paulo e em Orlando era 14 centavos. Tá? Então quase 10 vezes mais barato. Se a energia, por exemplo, uma casa lá no Brasil que tem ar-condicionado e tal, que gasta R$1.500 de energia por mês. Se a pessoa gastasse 150, ela colocaria energia solar? Talvez não. Então eu acho que a resposta já está aí. Né? Não é um absurdo de caro a energia elétrica aqui. O ar fica ligado direto. Os aquecedores ficam ligados direto. Então,
Olha, eu vou dizer para você, não pode converter, tá bom? Não pode converter. Quando eu saí do Brasil, a conta de luz da casa do meu pai, do inverno, porque ele tinha um aquecedorzinho no quarto dele e eu tinha no meu, veio R$750. 17 anos atrás. R$750. 17 anos atrás. Em 2016, 7 anos depois, quando eu troquei a máquina de ar-condicionado da primeira casa que eu comprei, e era uma máquina novinha e tal, a minha conta de luz com o ar-condicionado ligado, com a geladeira ligada, com o motor da piscina funcionando 8 horas por dia, dava $180. 7 anos depois. Então, se você não converter, mas se $180 dá 7. Não pode converter porque a gente não paga energia aqui em real, a gente paga em dólar. Então, você pega o salário mínimo aqui, é 1.600, 1.700, a conta de luz é 180. Você pega o salário mínimo no Brasil, é 2.000, a conta de luz é 1.000. Entendeu? Então, assim, é essa comparação que você tem que fazer. Então, eu acho que um grande motivo é porque a energia não é absurda como é no Brasil. Esse é o primeiro motivo. O segundo provável motivo que eu acredito é porque o americano ele é frugal. Frugal em inglês significa não é mão de vaca. Mão de vaca é pior. Frugal significa assim uma pessoa que gosta de economizar. Entre aspas, né? Porque no ano passado eu falei que eles desperdiçam, mas ele assim, ele quer comprar, por exemplo, tem um restaurante que é 10 e vem uma coca desse tamanho com uma batata desse tamanho, e esse aqui é 10, mas é pequenininho, ele vai naquele, entendeu? Ele sempre quer o mais que ele puder pelo dinheiro que ele está gastando. Então, eu acho que essa tecnologia ainda é um pouco cara para os americanos. Quando eles pensam em um americano médio, que fica entre 30 mil, 50 mil. O brasileiro está acostumado com esses valores super altos, mas aqui, por exemplo, aqui uma prestação de carro é 350, 450, 500. Quando você fala assim, a prestação é 1.500, ele toma um susto. No Brasil, a prestação de um carro é 2.000, é 3.000, é 4.000. Isso aqui é inaceitável, isso daqui aqui. Então eu acho que esse é um dos pontos de que não se usa tanto, se bem que a gente vê bastante, tá? A gente vê bastante. Então eu acho que um motivo é por causa que a conta não é tão cara, que a energia não custa tão caro, e outro motivo eu acho que ainda é um custo alto para a classe média, tá? Nas construções acima de 1,5 milhão, 2 milhões, 3 milhões, você já vê bastante painel solar. Existe maneira de financiar o painel, colocar e o dinheiro do painel é o mesmo que é da conta de luz, existem todas essas coisas, mas é uma coisa meio nova ainda para as pessoas. Acho que as pessoas vão se acostumar com isso. Tá bom, Camila? Muito obrigado. E agora me conta, se você aí no Brasil, eu gostaria muito de ouvir a opinião de vocês no comentário, isso é sério, eu gostaria muito de ouvir mesmo. Você tem painel solar? Você gosta? Deu certo? Você se arrepende? Você teria feito alguma coisa diferente? Você acha que compensa o investimento? Qual é o tempo de vida desse painel? Depois que ele acabar, você vai investir o mesmo valor? Tá saindo o mesmo preço que a conta de energia ou vai ficar mais barato? Quando acaba a energia na cidade, acaba a sua também? Ou lá é uma energia independente? Eu gostaria de saber essas coisas, tá? Porque mais ou menos aqui o que eu sei, nós tivemos até um treinamento aqui, você acaba, se você pagar à vista, é lógico que você não vai pagar quase nada de energia elétrica, tá? Mas uma das grandes vantagens que eu acho que teria era, por exemplo, assim, se viesse um furacão, né? Você pudesse usar energia solar e não ficar sem luz. Mas eu não sei. Vamos lá na pergunta número 4, que foi feita pelo Wallison da Costa. Engraçado, né? Wallison, um nome tão diferente, tão assim, estrangeiro, daí vem da Costa. Da Costa é português? Deve ser, né? Costa deve ser português. Então vamos lá, tem um nome
escocês e um sobrenome português. Não sei, né? O Alisson pode ser, inclusive, americano, inglês, britânico. Vamos lá. Renato, existe algo na construção que você acha que poderia ser melhorado no mercado americano? Ou que algo do mercado brasileiro que poderia ser implementado nos Estados Unidos? Eu consigo saber o contrário. Consigo saber coisas que faz aqui que devia fazer no Brasil. Mas ao contrário, olha, eu acho que aqui, por exemplo, é difícil no Brasil a gente ver, a não ser que o pedreiro seja horrível, né? Você vê parede fora do prumo, tanto fora de esquadro e fora do prumo. É difícil você ver, a não ser que o pedreiro seja muito ruim, né? Aqui você vê direto, tá? Porque quando você trabalha com madeira, se a madeira ficou ali, ela tomou chuva, ela não sei o que, ela não é retinha não, Então assim, numa parede longa de drywall, você vê o drywall fazendo assim. Você vê. Quando geralmente as construções novas hoje, elas são feitas com bloco de concreto e madeira em cima. As paredes de baixo você vê que elas são bem mais perfeitas que as madeiras de cima, né? Então eu acho que uma coisa, o problema é o custo, né? O problema é o custo. Mas eu acho que assim, eles poderiam fazer as casas de 2 andares de bloco de concreto até em cima e podia fazer uma laje de concreto entre elas, porque você ouve o barulho lá embaixo, tá? Apartamentos até 5 andares são construídos de madeira, você ouve a pessoa andar lá em cima, você ouve. Então, e quando a laje é de concreto, você não ouve. Porém, é muito mais difícil de você instalar luz, isso tem que ser tudo feito antes de concretar. Depois você quer adicionar uma luz. Aqui é fácil, você arranca isso aqui, você põe essas luzinhas, você muda, é muito fácil. Mas tem esse problema que você escuta o barulho. Você escuta o barulho lá de cima, entendeu? Do segundo andar. Então eu acho que a laje de concreto seria uma coisa boa deles adotarem aqui. Só que assim, aumentaria o custo. E daí, aumentando o custo, vai saber. Agora, construções de altíssimo padrão, moderníssimas, no topo da montanha, assim, eles fazem laje de concreto, tá? Prédios também fazem laje de concreto. Mas na construção comum isso não existe. E olha só, Alisson, basicamente, eu preciso pensar muito, mas é basicamente a única coisa que eu vejo na construção americana que acaba sendo inferior à brasileira e tem reclamação. O resto tudo é ao contrário. O desperdício, a sujeira da obra do Brasil é inacreditável, né? O Brasil deveria começar a fazer as casas de bloco e fazer os interiores todos de drywall, para você poder mudar a qualquer momento, entendeu? Fazer os interiores de drywall, no Brasil ainda se usa o conduíte dentro do concreto, né? Aqui não existe conduíte, não tem nem para comprar, não existe conduíte. O fio vai dentro da parede ali sozinho mesmo, entendeu? Entre o drywall e o bloco de concreto. E vai o fio ali, o fio entra no teto, então assim, é fácil de mudar. Você quer ampliar essa cozinha, você vai lá, você vê o americano mesmo sozinho, tira a parede, põe ela para lá, monta ela. As janelas são excelentes. Eu nunca morei no Brasil numa casa que tivesse uma janela que prestasse. Era tudo de ferro, entrava aquele frio por tudo quanto era fresta. Primeira vez que nós colocamos uma janela na casa de alumínio do meu pai, que eu construí a casa do meu pai para ele, e nós fomos comprar janelas de alumínio e colocar as janelas, foi uma fortuna. Foi uma fortuna. A de ferro custava assim 150, a de alumínio custava 550. Hoje talvez deve ser melhor, mas assim, as janelas, a limpeza da construção aqui nos Estados Unidos, não tem sujeira, não tem reboco jogado na parede. Entendeu? Você vem com a folha de drywall, põe ali. E ali naquela folha você pode texturizar, você pode amassar, você pode lixar, você pode pintar. Deu um problema, você arranca. Quanto mais liso, mais fácil arrumar. Você arranca, põe um patch ali, coloca um negócio ali, as molduras já são prontas todas assim, tem moldura flexível. Então assim, eu acho que a construção americana está muito na frente. No Brasil ainda se faz do jeito que se fazia, né? E gasta uma fortuna.
Só chamar uma concreteira para concretar paredes e concretar lajes. E olha, vou te dizer uma coisa, as pessoas continuam lutando contra a natureza e a natureza sempre vence. Né? Você vai fazer um teto reto de concreto, a água vai entrar na sua casa mais cedo ou mais tarde. Você não vence essa briga, entendeu? Ela vai entrar na sua casa mais cedo ou mais tarde. Você fez a parede toda de vidro e você vedou tudo com silicone. Aquele silicone vai apodrecer e vai ter que ser trocado. Então, assim, não é à toa que o telhado desse jeito, né? Porque a força da gravidade faz com que a água caia. E quando ela cai nesse telhado, ela cai para baixo. E ela cai no solo. E aí ela evapora e volta. Essa é a natureza, entendeu? Eu vi uma frase famosa outro dia que diz assim, que inovação é uma coisa que é feita vez após vez e que sempre deu certo, entendeu? E esses telhados retos não dá certo. Não dá certo, a água entra. Não impermeabilizar todo ano, não arrancar todo ano, não vedar todo ano, a água entra, meu filho, é pedra, água mole em pedra dura, bate até que fura, entendeu? Então assim, esses, inclusive, se você ver, dá uma olhada no canal do YouTube, tem um canal do YouTube que se chama Aesthetic City, Cidade Estética, e esse arquiteto da Holanda, ele começa a mostrar como que as cidades da Europa, onde as construções são clássicas, tá cheio de gente. E onde é tudo moderno, tá vazio, jogado às traças. Porque a natureza humana não quer olhar para essas coisas. Ela não quer olhar para um bloco gigantesco, ela quer olhar para um prédio lindo, maravilhoso. É da natureza humana. Então você vai ver nos centros históricos, tá todo mundo ali. Todo mundo só quer ficar ali. E as pessoas, inclusive na Europa, e os bairros, e os construtores e os developers estão construindo essas cidades em arquitetura clássica para as pessoas morarem, para parar com esse negócio desse feio, desse concreto, dessa coisa pós-guerra. E uma coisa que ele fala ali, ele deve ter assim, uns 30 vídeos, eu já assisti todos eles. Vou pedir pro Lucas, a Emily e o Helder colocar o link desse canal aqui para você assistir. Esses prédios que foram feitos depois da guerra, da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que era para suprir a necessidade da população de moradia, eles eram feitos, era um band-aid para um problema, entendeu? Era um prédio que era construído rapidamente, sem detalhes, sem blá blá blá, que era para a pessoa entrar e morar, porque as pessoas não tinham de morar. Mas era assim, uma coisa provisória, eram prédios feitos para durar 20 ou 30 anos só. Os próprios arquitetos, engenheiros e o governo já sabiam que esses prédios não eram para durar muito tempo. E agora que eles têm 50, 60, 70 anos, eles estão vazando por tudo quanto é lado. E esses castelos da França e esses prédios que foram feitos com telhados estão em pé até hoje. Estão em pé até hoje. Então, assim, é uma moda, é um tipo de arquitetura que a pessoa gosta, não tem problema, a pessoa pode gostar do que ela quiser. Mas, assim, é lutar contra a natureza, né? É lutar contra a natureza, fazer uma piscina no telhado. É lutar contra a natureza. Então, vai ficar poça d'água, vai ficar isso, vai ficar aquilo, vai vazar, vai... Então, assim, não tem nada melhor do que um telhado com águas, onde a água cai e ela escorre. Inclusive, se uma pessoa tem uma casa moderna nesses lugares onde neva, ela tem que esquentar o telhado, acredita? Quando enche de neve, começa a nevar, o telhado tem que esquentar, esse telhado reto, né, de laje, ele tem que esquentar, tem que ligar na eletricidade, ele tem que esquentar para derreter essa neve, para essa neve sair pela calha e sair, porque o peso daquilo desaba aquele telhado, porque fica às vezes 1 metro de neve. E quando você vê nas cidades da Europa, nas cidades frias, no norte dos Estados Unidos, os telhados bem bicudos, é porque quanto mais bicudo ele for, mais rápido aquela neve sai de cima do telhado. E quanto mais flat ele for, mais ela vai acumulando, né?
Então, é isso aí, tá? Então eu acho que assim, a construção brasileira poderia aprender essas técnicas dos americanos das paredes de frame, das estruturas metálicas, das estruturas de madeira, do drywall, começar a usar, baratear esse drywall para fazer paredes das casas mesmo, não fazer de bloco, que depois quer aumentar uma cozinha tem que quebrar uma parede de bloco. Quer mudar uma tomada, tem que quebrar a parede, fazer um buraco na parede, enfiar um conduíte. Gente, quando a gente vai instalar uma televisão que nem essa aqui, ó, você tá vendo que não tem fio? Não tem fio. O que a gente faz? A gente faz um buraquinho aqui, põe o fio lá dentro, ele desce, pega ele ali embaixo e liga na tomada. E esse móvel esconde, você não vê nada, fica sem nenhum fio. Agora no Brasil, como é que faz? Vai lá e faz enfia um conduíte, põe para baixo, depois põe massa, depois passa outra massa. Isso aqui faz em 1 hora. Isso daí faz em 2 dias, depois pinta. Então assim, eu acho que é meio primitivo, né? É uma coisa que se fazia 100 anos atrás e ainda está se fazendo do mesmo jeito. Ainda está se fazendo do mesmo jeito. Então, tem muitas das coisas, as janelas, o ar-condicionado central, né? Barateia essas coisas para a população, barateia a energia. Então eu acho que a construção brasileira tem bastante a aprender com a americana. Por outro lado, os brasileiros, eles têm prédios lindíssimos, né? Prédios lindíssimos, casas lindíssimas. A gente tem know-how e profissionais para fazer tudo o que se faz aqui. O problema é o custo da tecnologia, né? Que daí só fica tendo esse tipo de residência quem tem muito dinheiro. E quem não tem, tem que ter a janela de ferro, que entra frio, tem que ter aquele telhado de telha que racha, que pinga, aí tem que ter um forro de gesso, e ele não pode ter ar-condicionado, tem que abrir a janela, daí junta pó, daí tem que limpar, e aquelas coisas assim, né? Mas é isso aí, tá bom, Olisson? E hoje não tem bônus, nós vamos terminar por aqui. Você ficou quietinho hoje. Ele ficou quietinho, não falou nenhuma vez, eu deixei ele aqui, podia até ter esquecido, mas ele falou agora, tá? Na próxima vez você participa. Vicente. Então, gente, muito obrigado por ter assistido, muito obrigado por fazer parte aqui da nossa família. Eu gosto muito do canal, eu gosto muito dos comentários. Várias pessoas que acabam de me conhecer ou que vêm aqui no escritório, eles falam assim, puxa, como é legal ler os comentários, né? São comentários, não é bajulação, tá? São comentários assim de pessoas que assistem muitos canais e que veem o valor e a diferença do seu, né? Eu já falei para as pessoas, eu não sei tudo, eu não sou perfeito, eu pesquiso, mas eu tenho bastante experiência, né? Eu fiz 3 faculdades, e eu fiz muitas e muitas casas e muitas decorações. E eu acho que eu fui professor e acho que a minha sina, o meu desejo é passar tudo que eu sei para frente, né? Sempre tive chefes que faziam isso comigo e eu acho importante. Então eu uso esse canal também para ensinar. Pode copiar tudo que você vê aqui na sua casa e qualquer coisa que você quiser fazer é só perguntar que a gente dá um jeito de responder, tá bom? Muito obrigado novamente. Vá para a cama cedo, como eu sempre digo, não fica assistindo televisão na frente da cama até altas horas, porque você vai fazer mal para a sua saúde a longo prazo. Eu acho que, vou te contar, o Alex, ele dorme num quarto diferente, ele assiste televisão até meia-noite, 1h da manhã. Hoje ele estava com uma olheira terrível. Então, é o estilo de vida. Se você dorme cedo, você acorda cedo, a longo prazo isso vai melhorar a sua saúde, tá bom? Muito obrigado, eu vejo você na quinta-feira. Quinta-feira nós temos um encontro marcado às 18 horas do Brasil. Eu vejo você lá, tá bom? Tchau, tchau.
Antes de encerrar o vídeo, eu queria fazer um pedido muito especial. A ONG Amigos de São Francisco está prestes a realizar um grande sonho: comprar definitivamente o sítio em Ibiúna, onde hoje acolhe centenas de cães e gatos resgatados do abandono. O valor é de R$360 mil e já foi arrecadado 80%. Agora falta apenas 20% para que esse lar seja realmente deles. Desde 2012, a ONG já transformou a vida de mais de 2.000 animais. Muitos foram adotados, mas outros, especialmente os mais velhinhos, provavelmente passarão o resto da vida no abrigo. E é justamente por eles que essa conquista é tão importante. Se o sítio não for comprado, todos correm o risco de perder o único lar que têm. Por isso, eu peço a sua ajuda. Não importa o valor, qualquer contribuição faz diferença. A sua doação pode significar dignidade, segurança e amor até o último dia de cada um desses animais. Vamos juntos unir forças e transformar esse sonho em realidade.